Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, o seu podcast semanal aí sobre música e cultura pop. Espero que vocês tenham gostado do episódio de segunda-feira, em que falamos um pouquinho sobre Zara Larsson e o álbum novo dela. Se você tá chegando aqui no episódio principal e não escutou o de segunda, vai lá, esse formatinho novo em que a gente faz um review de algum lançamento e que tá valendo seu play. Inclusive, eu quero elogiar já desde o início a audiência do Spotify, porque vocês estão empenhados nos comentários, tá? Vocês estão dedicados, estou gostando de ver. E você que não tem o Spotify, mas também quer comentar, segue nas redes sociais, @DocPopcast, tá lá no Instagram, tá lá no Twitter, que aí você pode também conversar com a gente sobre. A gente sempre lê os comentáriozinhos das fotos que a gente posta no Instagram. Lembra aí de classificar o podcast na sua plataforma digital. E tem um recado importante, agora a gente tem que passar a dar para lembrar para todos que todos os episódios deste podcast também estão disponíveis no YouTube. Exatamente, @PopDocPodcast. E aí você consegue encontrar o nosso trabalho também lá no YouTube. Você que gosta de escutar coisas pelo YouTube, tá bom? Acho que eu dei todos os recados. O Apoia-se tá aí no descritivo do episódio. É importante pra gente você apoiar esse projeto, porque aí você vai ganhar um episódio extra na sexta-feira, sem filtro, comentando as notícias da semana. Acho que dei todos os recados, não dei? Acho que foi. Acho que você deu tudo. Entreguei tudo. Deu tudo de você. Você bem que falou que uma coisa importante que agora a gente tem que dar. Exato. E é isso. É verdade. Eu concordo. Ai, meu Deus, estamos meio nostálgicos hoje, né? O que aconteceu? O que foi? Vocês levantaram da cama e aí resolveram... vamos voltar no tempo, 20 anos... e se sentir velho por um dia, porque, como vocês podem ter visto aí, que o tema de hoje é o pop em 2005. E aí, 2005 aí tem 20 anos. Para nós que somos kakuras dos 30 a mais, eu comecei... O peso da idade começou a... Você já vai começar o episódio com dor na coluna, amigo? Certeza. Já estou com dor na coluna. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo esse episódio vão lembrar de certos momentos. Inclusive, já fica aqui o gancho do comentário. Eu não sei o que comentar nesse episódio. Comenta em que momento da sua vida, o que é a tal música que a gente for citar aqui lembra de você. Nesse momento eu tava na escola, eu tava na faculdade, eu já tava namorando, ou então eu nem tinha nascido. Não comenta isso, por favor, não quero saber. Lembrando que 45% da nossa audiência tem entre 28 e 34 anos, ou seja, só tem kakura nesse podcast. Exato. E a gente tem 20% acima de 35 anos, então realmente quase não tem novinho escutando a gente. Não vem meter o louco não, gente. Exato, não vem meter o louco não. Mas a gente no início do ano, a gente tinha feito um episódio justamente falando das músicas que foram hits lá em 2015. A gente falou, cara, vamos aproveitar que o ano está acabando e voltar mais 10 aninhos pra gente comentar um pouquinho sobre como é que tava o pop, como é que estava a situação da indústria, o que tava hitando também lá em 2005, porque é um outro lugar, né? Quando a gente para pensar principalmente no consumo de música, era um lugar completamente diferente do que o que a gente vivenciou há 10 anos atrás já. Então, eu acho que tem um papo interessante pra conversar com a audiência. E uma das coisas que me lembra muito essa época de 2005, principalmente, é porque era um período em que, gente, agora aqui um parênteses, advogados serão acionados. Mas era um período de que a pirataria rolava solta, sabe? Era um período ali que emule, sabe? Baixar em torrent, Limeware, todos esses lugares assim alternativos para você conseguir um álbum era assim, pulsante desse momento da minha vida. Você desbloqueou aqui uma memória, porque eu acho que a pirataria foi essencial não só para a popularização do pop no Brasil, da música pop, do que estava acontecendo, mas ela também fomentou os gêneros, chamados gêneros regionais, que vinham ali do Norte e Nordeste, como forró. Então você tem bandas como Calcinha Preta tocando em todo lugar, Calypso. Por causa do Piratex mesmo, esses DVDs... venderam mais de 1 milhão de cópias e ainda teve pirataria que deve ter, se arredondar aí, deve ter ido pro dobro de cópias no Brasil, mais ou menos nessa época ali, na primeira metade dos anos 2000.
Pra você que é novinho e tá ouvindo esse episódio e não entende por que a gente tá falando da pirataria, não sei o quê. Gente, não existia plataforma digital dessa forma, né? A gente não conseguia ouvir música com essa facilidade. Então, a sua única opção ou era comprar a música, ou comprar a música na venda física, ou até então seria comprar na venda digital. Só que nessa época, como a internet ainda estava começando, o iTunes, por exemplo, ele só tinha versão internacional, só tinha versão dos Estados Unidos. Então não tinha Inclusive, em 2005 foi meu brasileira. primeiro contato com o computador. Você me desbloqueou a memória. Era aquela internet de escada ainda, que fazia aquele barulhinho pra entrar. Foi meu primeiro contato com... minha irmã comprou um computador no finalzinho de 2005 ali. Pra você ver. E aí não tinha essa opção. Não é também... o que pirataria que a gente escolhia piratear. Hoje em dia você escolhe baixar um filme. Não sei nem quem faz isso, né? Porque eu acho que deve ser tão difícil baixar, que é mais fácil você assistir na plataforma digital. Mas antigamente era basicamente a única opção. Você queria ouvir uma música, você queria botar no MP3, você queria botar no seu computador. A única forma, basicamente, que você tinha de fazer isso era baixando legalmente. E o DVD então, era meio que o Spotify Brasil... de 2005, né? Tipo, teve uma explosão de venda de DVD. Toda casinha tinha um DVD. Então esse era o principal recurso para você escutar música mesmo. Inclusive tem um ponto muito interessante quando a gente para pensar na indústria musical em 2005, de que existe uma virada muito importante para a forma como a gente consumiu nos anos seguintes, abre aspas aqui, se tornou o momento da música se tornar ao alcance de um clique praticamente, porque a gente está falando de 2005, foi o período em que a venda física de CDs ainda era muito emblemática. Porém, todavia, entretanto, as gravadoras começaram a ter que fazer movimentações para migrar para os downloads pagos, como o Levi estava comentando agora, sobre a entrada do iTunes, que estava começando a bombar muito nesse período, porque também foi nesse mesmo ano, se eu não me engano, em fevereiro, aqui pelas pesquisas que eu fiz, foi quando a Billboard passou a contar vendas digitais dentro do Hot 100, dando mais voz aí ao que o público efetivamente fazia e comprava dentro do iTunes, e outras plataformas e afins. E também vale ressaltar uma outra plataforma que também estava começando a esquentar ali, justamente nesse ano, era o YouTube. Ele também foi fundado no início do ano de 2025, então ele já começava aí uma movimentação de que a era digital para a indústria pop como um todo, indústria musical como um todo, iria ter grandes reviravoltas pelos anos seguintes, justamente por causa desses dois lugares que estavam começando a fervilhar, que era o digital, que era a internet. Então a gente tá aqui falando, brincando desse lugar dos downloads, de faixas que você usava ali pirataria para conseguir, justamente porque era nesse período em que a internet estava começando a bombar, tipo, sei lá, MySpace, blog, você pegava a musiquinha para colocar de ringtone no telefone, era uma pegada diferente para você que estava começando a esquentar o digital e ele influenciar de fato o consumo de música das pessoas naquele período. Isso que eu ia falar, uma coisa que morreu em 2005 foi os ringtones, né? Os downloads que você fazia direto no celular. Ivete Sangalo mesmo, ela era recordista de ringtones. Tem até uma notícia que eu peguei aqui de 2005, né? Downloads de celular estão na mira das gravadoras. E aí eles citam Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, que faziam cerca de 50 mil downloads por mês. Isso foi uma fala do diretor da Claro na época. Então, realmente era um mercado que estava em alta. Eu lembro perfeitamente disso, que de vez em quando passava ali pelo infravermelho, tinha que encostar o telefone pra você pegar o ringtone do amigo que tinha o toque de sei lá quem, de não sei aonde. Ai, gente, bons tempos. Comprava por SMS. Você mandava o SMS pra comprar e baixar o ringtone. E aí tinha o rolê que eu lembro perfeitamente disso, porque era um período de que os telefones estavam passando por uma virada de que antes era aqueles toques polifônicos, né, que não tinha necessariamente muita melodia, para de repente se tornar os telefones que tocavam músicas efetivamente, tipo um toque com a Ivete Sangalo, com o Zeca Pagodinho. Inclusive fiquei chocado com essa informação de que todo mundo tinha um toque do Zeca Pagodinho passado. Pois é, menina. Agora vamos aos hits, porque quando eu lembro de 2005... Pra mim, vale lembrar, né, que a gente já situou diversas vezes nesse podcast, que quando a gente fala de música e álbuns, nessa época, principalmente, o tempo de maturação era muito maior.
Então, um álbum que era lançado ali no final de por exemplo, no final de 2004, no início de 2005, ele permeava ali o ano inteiro, quiçá até o ano seguinte, quiçá às vezes 2 anos. Então, tem esse gap que eu acho que hoje em dia é um pouco mais diferente, né? Quando você lança uma música, ela tem o tempo ali de alguns poucos meses, e aí você já parte para a próxima música. Então, vão ter músicas que, enfim, permeia esses 2 anos de certa forma, mas quando eu lembro de 2005, eu lembro 100% de The Emancipation of Mimi, né, que é o álbum da Mariah Carey, porque pra mim os grandes hits de 2005 estão ali entre We Belong Together, It's Like That, Shake It Off, todas essas músicas do Emancipation, né, ela que foi tema recentemente no nosso podcast, que falamos aí sobre o último álbum e a influência de Mariah Carey. 2005 foi um ano muito influenciado por Mariah Carey. Foi o ano da virada dela, né, na verdade, porque desde 2001 ela tava amargando ali o flop com Glitter, aí teve todo o transtorno na vida pessoal, e 2005 foi o ano que ela voltou com tudo, não é à toa que o We Belong Together foi a maior música de 2005 nas paradas da Billboard. Se não me engano, ficou 14 semanas. E quiçá uma das maiores músicas de todos os tempos também. Então foi ali que ela provou, não, eu não sou apenas um fenômeno dos anos 90, eu também posso hitar nos anos 2000. É verdade. Cara, eu acho muito doido quando para pra pensar de como ela fez uma virada de que mudou muita coisa, e foi um momento, principalmente pra gente que tá aqui no Brasil, um lugar muito específico de que ela começou a tocar com uma força mais absurda ainda em rádios, e eu lembro muito de novela. Caralho, toda novela que tinha da Rede Globo tinha alguma música que era da Mariah, alguma coisa da Mariah. Era um período, inclusive, que eu colecionava trilha sonora de novela. Nesse período aí eu lembro que eu tinha aquelas cases e CDs, assim, e eu tinha muita coisa de novela. Porque minha mãe gostava, comprava, pegava pra mim e guardava pra ficar escutando. Isso é uma coisa importante, porque nessa época, como o Paulo falou, as novelas aqui no Brasil ditavam muito do que a gente estava ouvindo. Então, se a gente for pegar aí 2005, Malhação, basicamente, era o que estava ditando ali, o que a gente ia ouvir em 2005. E aí eu lembro também, 2005 me lembra muito, eu não sei porquê, me traz essa sensação de Vamos Fugir, do Skank, né? E porque foi tema de novela. Da Cor do Pecado, então tem essa coisa. Da Cor do Pecado foi 2005? Eu não lembro qual foi, mas eu lembro que foi tema de novela. Eu só lembro dos Filhos da Mamusca. Da Cor do Pecado, na verdade, foi até o final de 2004. Então, foi por isso que você tem essa memória. Porque a gente também tem como vocês falaram no começo, o consumo de música, ele era muito mais lento. A gente tinha uma quantidade de artistas, digamos assim, no mainstream, que era muito menor, porque esse controle ficava basicamente na TV e nas rádios. Então, esses artistas eram muito menos gente do que a gente tem hoje na música, era muito menos nichado. E, em consequência disso, as músicas ficavam muito mais tempo sendo consumidas. Então, quando a gente tá falando do que tá sendo consumido em 2005, a gente tem uma janela de coisa que foi lançada em 2003, em 2004 e em 2005. Entendeu? Porque essas coisas ficavam ali crescendo e acompanhando. Eu acho que um tempo médio de maturação de um artista para lançar álbum era mais ou menos 3 anos mesmo. Ele lançava o single, aí tinha toda a divulgação, o álbum, depois a turnê, aí depois ele ia descansar a imagem. Isso eram 3, 4 anos por era. Não era como agora que um artista tá fazendo uma era assim, estendendo ao máximo em 2 anos, né? Exato. Uma coisa que eu lembro muito desse período, pra mim, que mexe comigo, porque eu tava pensando no que de fato eu escutava, para além de pesquisar na internet, coisa do gênero. E eu era muito roqueirinho nessa época. Eu lembro de ter os álbuns da Pitty, porque eu admirava o Chip foi em 2002, se eu não me engano, e o Anacrônico foi lançado em 2005. 2005, isso. E aí eu tinha todos os álbuns, esses álbuns iniciais da Pitty, assim, e eu escutava muito, e não só ela, Charlie Brown Jr., aqui, o álbum deles, vou até confirmar o nome aqui, Imunidade Musical, foi lançado em 2005,
É o álbum aí que tem a música Ela Vai Voltar, por exemplo, dele. Senhor do Tempo também. Nossa. Então eram projetos que eu lembro que me marcaram muito nesse período, justamente por ter a versão física de álbuns de rock. Eu era bem roqueirinho nessa época de verdade. Gente, inclusive o Acústico MTV, aqui... né? O Acústico MTV do Charlie Brown Jr. de 2003. Eu também tinha lá na minha case de Era uma álbuns. época em que o pop rock ele tava muito em alta na música. Então a gente tinha bandas como, por exemplo, o Maroon 5, que já ia lá mais pro pop, mas a gente tinha bandas que eram do rock e flertavam com pop, como Green Day, que teve aí um dos maiores hits da época. A gente tinha essas faixas, a própria Kelly Clarkson tava em alta. Since You Be Gone foi um dos maiores hits dessa época também. Então, o pop rock era o momento, tava todo mundo acontecendo ali. The Killers também, tava super na cena mainstream. Nossa, sim. Passado. Nossa, estamos aqui pela representatividade de pessoas pretas no movimento grunge, no movimento emo. Aquele cabelinho esticado, que você botava de lado, botava um lápis de olho e ficava na porta do shopping fazendo merda. Esse o movimento que tava aí. Gente, realmente, quem não passou por esse momento usava all-star preto, munhequeira. Foi exatamente neste momento daí. Exato. Em que a gente ficava triste, porque o padrão de beleza da época era esse. Pra você ver, graças a Deus as coisas mudam. Graças a Deus. Pois é, em 2005 a gente teve alguns debuts interessantes também. A Rihanna, ela estreou com Music of the Sun esse ano e ela teve o hit ali, Pond Your Replay, que foi o primeiro grande hit, o hit massivo dela, que ficou na lista de final de ano da Billboard na posição 18 dos maiores hits do ano. Então, tem essa estreia, tem consequentemente também, né? Consequentemente, que eu digo assim, por associação, a gente tem a estreia do Chris Brown desse ano também. E as Pussycat Dolls, que estrearam com PCD também em 2005. Gente, tô passado. Eu tô aqui mergulhando na nostalgia e na memória, procurando aqui álbuns de trilhas sonoras lançadas nesse período, né? Aí, obviamente, eu caí no álbum de Malhação 2005, né? E já o Malhação Internacional, por exemplo, já tinha aqui Kelly Clarkson com Since You Be Gone, tinha Missy Elliott e Ciara com Lose Control, o Maroon 5 com She Will Be Loved. Era passar. E, tipo assim, e essas músicas aqui, gente, era realmente o que tocava na rádio e o que a galera queria escutar, tá? Era exatamente a essência do que a Globo trazia ali em suas produções, a gente botava no nosso foninho. Babado. É muito engraçado que hoje em dia a música ela é editada por algoritmos e por redes sociais. E naquela época esse controle estava totalmente na mão da rádio, da TV. E da pirataria, sabe? Eu acho que esses eram os principais modos de consumo. Na verdade, eu acho que a pirataria era até uma contracultura, porque hoje em dia a gente não tem muito como hackear os algoritmos e as redes. A gente acaba muito refém disso, sabe? E a pirataria, ela era muito mais contracultura do que, por exemplo, hoje em dia eu abrir o Spotify e escutar o que o algoritmo tá me entregando, na verdade. Gente, eu tô fazendo esse episódio, eu tô chegando à conclusão de que realmente em 2005 era um ano que eu ouvia muita música brasileira. Eu tô passado, muita foi mudando. Mas era por aí, meu, caraca, passado. O pop nacional tava numa fase bem interessante. A gente tinha também Vanessa Camargo com o W, que ela lançou Amor, Amor, né? Que pra mim é a minha faixa favorita dela. Ela tava numa época ótima. Sandy Júnior tava, na verdade, com a Identidade Tour, porque o álbum eles lançaram, se não me engano, em 2004 ou 2003. Então também é uma fase ótima do Sandy Júnior, que eu adoro. A gente tinha Kelly Key, que tava lá pelo terceiro álbum. E aí, me desculpe os fãs de Anitta, não sei se vocês vão encarar isso como uma ofensa, como um elogio. Mas eu acho que a Anitta é filha da Kelly Key. Musicalmente, assim. Pelo menos ela começou nesse lugar pra mim, assim. Eu sinto que ela entendeu o lugar que a Kelly Key ocupava na música pop e que a Perla também ocupou um pouquinho depois ali com o funk teve a Tati Quebra-Barraco também, que fez barulho no mainstream com Boladona, né? Ela pegou aquilo, ela falou, não, eu vou partir desse lugar. Uma artista que faz pop com funk, que tem essa pegada meio Kelly Key de ser. Eu sinto que ela se inspirou nisso naquele começo. E, inclusive, o debut da Anitta, ele tem a capa muito parecida com uma foto das Pussycat Dolls, que eu não sei se é da capa do disco também. Então, ela pegou dessas referências ali, Kelly Key, Pussycat Dolls, Quebra-Barraco, pra começar. Eu acho que ela parte desse lugar e foi muito inteligente e muito estratégico da parte dela. Foi mesmo.
Eu vou jogar uma pro Santana agora, porque eu não sei se ele parou pra calcular que também era por esse período que Senhorita Cláudia Leite estava aparecendo. É verdade. No ano anterior foi quando saiu aquele famoso DVD do Babado Novo. Eu lembro que ele não é de 2005, mas ele é de 2004. E a gente ganhava o DVD, mas no ano seguinte, 2005, de fato, foi quando ela fez a versão de estúdio de muitas das músicas apresentadas justamente dentro desse DVD. O Diário de Claudinha. Eu lembro da foto de capa, assim, que era uma coisa bem It Girl, assim, deitadinha na caminha dela, assim. Ai, gente, desculpa, assim, Cláudia Leite pode ter todos os equívocos do mundo, mas a discografia dela com o Babado Novo, de 2001 até 2008 ali, até ela ter anunciado a carreira solo, é impecável. Só tem hit, só tem sucesso. E os DVDs principalmente, assim, eu adoro escutar. Eu também. Falando de mercado nacional, eu acho que a gente comentou aí sobre a questão de Malhação, e a gente precisa citar Você Sempre Será, da Marjorie Chiano, que foi, né, um grande hit, o hit é o hit. E também eu sempre trazendo qualidade para esse podcast, Festa no AP, do Latino. Que, assim, querendo ou não, gente, é uma música que o Zé Felipe faria hoje em dia, seria o correspondente, talvez. Mas Festa no AP marcou gerações. Não existia uma festa que não tocasse Festa no meu AP. Nossa, então, você foi longe agora, você foi longe. Eu trouxe aqui, vocês estão falando de música brasileira, né? Tem a lista com as 20 músicas mais executadas nas rádios. E aí, de lançamento nacional, tem Você Sempre Será, que o Levi falou, Vamos Curtir também, que ele falou, e Festa no AP. Mas eu acho que a gente traz também Zeca Pagodinho, Cadê Meu Amor? Tudo. Eu Quero Sempre Mais, do Ira com a Pitty. Nossa, também. Lonely do Eiton. Nossa. E a gente, da Axé Music a gente tem Ivete Sangalo com Céu da Boca, e 50 Cent também ali com Ken Shop, que eu acho que talvez 2005 tenha sido o auge do 50 Cent. Ele tem uma penca de hits nesse ano. Era o ano dele, simplesmente. E como assim você não vai citar o grande hit do Carnaval, Coração, do Rapazola, que cruzou fronteiras. Chegou no Rio de Janeiro essa música, tá? Ai, chegou. Coração, para que no... Cara, foi esse o grande momento do Carnaval 2005. Cara, eu tô o Memory Lane tá pesadíssimo aqui, olhando álbuns de Sandy Júnior pra esse período, porque realmente eles eram o acontecimento pop que me levavam a shows e estádios e tudo mais. Nossa, eu adorava a Identidade. Ai, gente, você desperdiçou o amor. Desculpa, me empolguei. Tudo bem, se empolgou. Eu também tô voltando pra esse lugar em que a gente chegava numa festinha e aí ainda nem bebia, então tinha... Só lembro daquelas cores, né, RGB, que é o azul, o vermelho, o verde. Aí era uma festa em qualquer salão, qualquer muquifo, só tocando essas músicas. E o MP3 também, pra gente poder ouvir, que era a única forma de ouvir. Ou então passando no camelô e vendo um DVD tocar a música que a gente tava tanto esperando. Então realmente eram tempos que a gente sofria mais pra ouvir música, era mais difícil. Agora eu queria citar esse grande grupo que a gente até levantou sobre a possibilidade de Copacabana, mas a gente sabe que não vai acontecer. Black Eyed Peas. Que é Black Eyed Peas. Eles lançaram Monkey Business, e do Monkey Business veio Don't Fuck With My Heart, que me fazia assistir todo dia o Multishow pra assistir esse clipe. Porque o clipe Don't Fuck With My Heart era maravilhoso. Tinha um negócio lá que a Freak girava aquela roleta. E aí a gente esperava o que ia sair. Tem Don't Lie, tem My Humps, Pump It. Ou seja, é um álbum só de hit. Então esse momento de 2005 ali me leva pro Monkey Business. Foi o auge na minha vida de Black Eyed Peas. Foi justamente nesse ano aí. E acho que você pegou num lugar bem, bem interessante, porque eram os clipes. Eu lembro, cara, não tinha clipe do Black Eyed Peas que passava na televisão que eu não ia parar pra assistir, sabe? Tipo, era extremamente... E era um período que justamente tinha esse lugar dos clipes ficarem rodando muito tempo. A gente não tinha, como a gente falou, o YouTube tava começando ainda, sabe? Não era on demand, quero assistir esse clipe agora, vou assistir agora. Então era muito interessante ver esse processo de que eles faziam um clipe pra um monte de música e ficava rodando ali por um longo período de tempo.
o clipe nas nossas televisões. Gente, a gente ficava rezando pra gostosa da Ciara passar com o One Two Step e a gente se acabar querendo ser ela. Sim. É isso, era uma dúvida que eu não sabia se eu queria pegar a Ciara ou se eu queria ser ela. Era um grande momento. A gente falava assim, nossa, ela é uma gostosa, mas peraí, eu quero essa gostosa, ser a gostosa ou eu quero a gostosa? Foi nesse momento que minha mãe falou, meu filho tá lá com tem uma foto de uma gostosa no quarto, e a gostosa era a Beyoncé. Foi nesse momento aí. O cartaz de uma mulher de biquíni, assim, sensualizando. Uau, meu filho, esse aí vai pegar várias mulheres. Exatamente. Isso vai dar trabalho. Uma outra coisa muito comum de 2005, ali dos anos 2000, eram os álbuns de compilação. Esse é um conceito extinto que não existe mais. Até porque não faz sentido você ter um álbum que compila todos os seus hits, quando todos os seus hits estão no seu catálogo ali do Spotify, para as pessoas procurarem. A gente tem 2 bem importantes aqui. A Britney lançou o Greatest Hits, My Prerogative, em novembro de 2004, na verdade. Mas aí esse lançamento reverberou por 2005. E o Destiny Child, que estava já se despedindo ali, indo para sua última turnê enquanto grupo, lançou o Number Ones, né? Que inclusive a capa é inspirada no Number Ones da Mariah, que foi lançado um pouco antes. Então, isso também era uma prática muito, muito comum na música. Eu sinto que hoje em dia, uma coisa, agora você comentando isso, eu tava reparando com relação ao layout do Spotify. Ele começou a criar a categoria de compilações, depois no último ano, se eu não me engano foi isso, quando você procura, assim, o artista, vai estar lá, né? Singles, álbuns, e agora eles começaram também a colocar esse lugar das compilações, que são esses álbuns aí que juntam as coisas. Esse Greatest Hits da Britney foi a coletânea dela em forma de DVD. Eu lembro perfeitamente que uma amiga minha tinha esse DVD, e era justamente 2005, esse período que a gente começou a consumir isso. Foi o projeto, né, digamos assim, que me apresentou a Britney de maneira brutal, sabe? De overdose, de colocar o DVD, assim, 2 vezes seguidas, com todas as músicas que tinham ali presentes. E foi quando eu realmente entendi, assim, quem era a Britney Spears dentro do pop. Foi justamente nessa compilação. Inclusive, esse álbum é super importante pra mim nesse sentido também. Antes de ser Beehive, eu era Brit fã. Por causa desse álbum. Esse álbum aí me fez meio que realmente adentrar o mundo Britney Spears. E aí eu comecei a ver os clipes, comecei a acompanhar ali de forma ferrenha. E aí eu meio que virei um Brit fã no começo, né? Sim. Aí depois eu comecei a conhecer o trabalho de Beyoncé, mas antes de tudo, eu era Brit fã, ela com aquela barriguinha de fora, com aquele fundo cinza e aquela perucona ali. Nossa, a capa desse My Prerogative é icônico. Então, assim, uma artista que eu acho que está habitava muito pop nacional e que talvez hoje em dia ela seja mais enxergada como MPB. Mas na minha cabeça ela vai pra seara do que a gente entende também de pop, que é a Vanessa da Mata ali. Ela era um sucesso nas rádios, absurdo, desde 2002, do primeiro álbum. E eu gostava muito de escutar, era aquela faixa que todo mundo conhecia. Então ela tava indo ali pro Essa Boneca Tem Manual, que também é um dos meus discos favoritos dela. Então eu escutava bastante. Charlie Brown, que Paulo falou, também escutava muito nessa época, o que é até um pouco contraditório, porque o Charlie Brown era super acusado de ser homofóbico. Sim, né? Era. Mas eu escutava bastante também. Deixa eu ver se tinha mais alguém que eu... Nesse momento, eu lembro muito, essa música me transporta diretamente para 2005, inclusive ela tocou no Victoria's Secret Fashion Show, que é o Lose Control, da Missy Elliott com a Ciara, né? Music make you lose control. Gente, toca esse toquezinho, ele me transporta automaticamente pra essa época, não tem como. Se você não sabe da música que eu tô falando, procura aí Lose Control, e obviamente não é do Ted Swings, é o hit da Missy Elliott, e dá play. Quando você der play, você vai falar, meu Deus, eu nem sabia que eu conhecia essa música. Porque tem esse efeito às vezes, foi o período em que as duas se encontraram musicalmente falando, né? Que você via as duas trabalhando juntas e no sentido de produção também, né? Porque a Missy teve durante muito tempo, além de ser rapper e tudo mais, impactar a música dessa forma, ela era muito produtora. E nesse início de carreira da Ciara, uma das pessoas que estava ali coladas com ela produzindo coisa, inclusive, se eu não me engano, ela é a produtora de One Two Step, da Ciara também.
pelo menos tá ali no álbum, é a Missy. Então foi o surgimento dessa parceria e dessa amizade aí que deu essa música pra gente, que quando tocava nas festinhas, todo mundo fazia filinha pra poder fazer a coreografia e dançar. Cara, uma artista que, pra mim, ela me impactou muito nesse período. Depois que os anos foram passando, eu me afastei musicalmente dela, digamos assim, que comecei a escutar bem menos, mas eu lembro que eu escutava muito a Gwen Stefani. Nessa época ela tava fazendo o lançamento de Hollaback Girl, que ela tava ali colocando as duas asiáticas em torno dela de chaveirinho, quem lembra disso? Em todos os clipes tinha essas duas meninas. E eu lembro que nesse período eu escutava muito a Gwen Stefani, mas depois de um tempo eu acabei me afastando um pouco musicalmente, sim, nada específico, só foi com o tempo passando e eu acabei escutando cada vez menos ela, mas eu lembro perfeitamente de Hollaback Girl, aquele clipe eu achava maravilhoso. Até hoje. Foi o segundo maior hit de 2005. É tudo, né? Hollaback Girl. Eu acho que é uma das eras mais bem-sucedidas aí quando a gente pensa no tópico diva pop e apropriação cultural. Essa daí tá no topo de era bem-sucedida. É verdade. Inclusive, nesse período aqui, fica um off dela off, né, galerinha, né, audiência? Mas neste período a gente ainda podia dizer que gostava de Kanye West. Nesse período aí ele ainda fazia músicas muito boas, muito interessantes. Gold Digger, exatamente. Amo essa. É o período que ele fez o lançamento do Late Registration, e que dali pra frente foi quando o gatinho foi começar uma ascensão meteórica pra depois uma queda fodida. Mas foi mais ou menos aí a partir de 2005 que começa a carreira do Kanye de maneira explosiva. Outra coisa interessante de pensar em 2005, que a gente tava vivendo ali o comecinho, talvez, das garotas da Disney que faziam uma carreira musical a partir do Disney Channel. Então a gente tinha a Hilary Duff ali como primeiro exemplo. A JoJo, ela tinha estreado em 2004, e, apesar dela não ser exatamente da Disney, né? Eu acho que ela também tá um pouco nessa seara ali de artistas teen que estavam fazendo muito barulho. Então, tinha Duff, tinha JoJo, aí depois a gente viria no ano seguinte, 2006, era High School Musical, e aí a gente teria Miley, Selena, Demi, e até chegar em Sabrina Carpenter e afins. Passado. E eu queria tirar uns segundinhos pra abrir esse vórtex que pra mim foi um dos momentos mais importantes da cultura pop, da música brasileira e da música internacional europeia, porque foi no ano de 2005 que tivemos o lançamento do Summer Electro Hits, o 1 e o 2. É mesmo? Então, sim. Foi o primeiro que tem aí Can You Feel It, California Dreaming, Dragon's Dagging tem um monte de hit icônico, e no finalzinho já lançou o 2 aí, esse álbum que era produzido também pelo TVZ. Então você vê que realmente é uma coisa da cultura brasileira que ninguém entende fora do país, mas quem é brasileiro viveu o Summer Electro Hits como ninguém, e eu fazia questão, principalmente esses primeiros aí, o começo, nossa senhora, só a gente sabe o que é. Só um comentário rápido, isso reforça o que a gente tava comentando agora, sobre como a televisão que ditava a regra, né, do que se escutava. Vamos parar pra pensar que era a curadoria de um programa de televisão lá do Multishow, TVZ, que ditava a regra do que tava tocando pra galera. Sabe qual foi a minha maior diva pop de 2005? A Floribela. Acabei de lembrar. De verdade, ela foi a minha maior diva pop de 2005. Eu tinha o DVD, eu assistia a novela, e eu ficava obcecado. Vestido Azul foi um hit do ano pra mim. Pobre dos Ricos também. Eu amava. Foi o ano... Eu acabei de lembrar que foi o ano que eu quebrei a perna. Então eu fiquei metade do ano em casa. Faltei a escola, ainda passei de ano, porque eu era inteligente. Mas eu fiquei metade do ano em casa, então era Floribela o dia todo, o dia inteiro. A primeira diva socialista anticapitalista, Floribela. Diva anticapitalista. Ela era contra a cultura. Cara, inclusive eu tenho uma curiosidade muito engraçada sobre isso, é que eu trabalho com a coreógrafa lá do Domingão, né?
E aí, durante muito tempo, já trabalho com ela. Já tô lá, sei lá, 5 anos. Há 5 anos trabalho com ela. E aí, sei lá, tem uns 2 anos que eu descobri que ela foi a coreógrafa, criadora de todas as coreografias do Floribela. Passado. E ela, tipo, minha amiga. Eu falei, cara, como assim eu estou descobrindo isso agora? E aí, se você volta nos vídeos antigos, tem vídeo dela ensinando a coreografia. Gente, como assim? Você criou esse momento icônico na cultura pop brasileira. Que é a coreografia de Floribela. Que nessa época o Brasil tava vivendo a febre de Rebelde. Uhum. E eu passei imune, eu nunca gostei. Então eu era realmente Floribela fã. Aí logo um pouquinho depois veio High School Musical, eu virei High School Musical fã. Mas Rebelde eu passei imune. E uma coisa que eu lembro também é que a gente tinha a cultura dos cards. Das revistinhas de card de Rebelde. O pessoal ficava trocando figurinha, essas coisas também. Foi uma coisa que morreu aí com a morte da mídia física, digamos assim. E uma coisa que me transporta muito pra essa época, em termos de música, é que era uma época ali que eu, né, no meu caso, eu tava meio que aprendendo inglês, então eu gostava de ler as letras das músicas, então você tinha que entrar no Vagalume, imprimir a letra, Caralho, e aí você Vagalume, ouvia a música no seu som, né, no aparelho de som, lendo a letra pra tentar aprender a letra em inglês. Então, realmente, foi o cursinho de inglês foi nesse momento, desde 2005. Me transportou agora pra esse momento. Olha, e pra você aí que tá assustado com essa geração atual, que gosta de personagens de desenho, que são músicos, nesse período tinha uma banda que eu era completamente apaixonado. Em 2005 eles lançaram, se eu não me engano, o 3º álbum de estúdio deles, que era o Gorillaz. Eles eram uma banda bem undergroundzinha, assim, de rock e uma coisa meio indie alternativo. E foi nesse período aqui pra mim que o conceito de personagens animados, que na verdade que existe uma banda por trás e tudo mais, cantores físicos e tudo mais, por trás, foi nesse período da minha vida, em 2005, quando eles lançaram, se eu não me engano, esse álbum, esse foi o de 2005, foi isso, Demon Days, e foi mais ou menos por aí que eu fui apresentado pra esse conceito aí dessas bandas que são desenhos animados, mas que tem um cantor ali por trás. O Gorillaz fez um comeback agora, né? Eu acho que esse ano. Eles lançaram um single e eles estão pra lançar um álbum também. Sim. Eu vi isso. Então eles estão aí, né, cara? Gente, Paulo, você era muito a criança que sentava ali no fundo da sala, né? Porque, meu Deus do céu, você fazendo check ele era de muito diferentão, né? Meu gênero musical, né, em 2005 não tem nada a ver com o que eu tô com o reflexo musical de agora, gente. As personalidades do Paulo. Pô, cara, eu ouvindo indie, Gorillaz, rock indie, do nada em 2005, ó. Vai tomar o garoto maluco. Tudo bem. Uma coisa que eu sinto muita falta dessa época é das divulgações, porque realmente o artista dependia muito da televisão. Então, a gente tinha diva pop acordando cedo pra ir pro Good Morning America, fazer sua apresentação ao vivo ali. Era muito comum que uma era diva tivesse, sei lá, 5, 10 apresentações ali ao vivo na televisão. Então, isso rendia momentos muito icônicos. E fazia muito parte dessa cultura de você assistir e acompanhar essa galera se apresentando, né? Hoje em dia, no máximo, a pessoa faz ali uma coisinha ou outra, esporadicamente, e os discos eles também são lançados muito rápido, né? Assim, junto com o single. Então a gente não tem esse tempo de maturar as eras dos lançamentos. Exato. A gente tá falando de que a gente foi saudosista de voltar nesse período e tudo mais. Gente, nós estamos com a Madonna, tá? Estamos com a Madonna, pois Confessions on a Dance Floor também é de 2005, tá? Então, já que ela resolveu voltar pra 2005 pra pegar suas refs pra fazer seu próximo projeto, a gente também tá aqui, tá? Entendeu? Então, a gente estamos blindados pelas grandes divas. E pra finalizar, eu trouxe o Summer Electro Hits, mas eu queria trazer um hit em específico que pra mim significa, traduz muito essa época, que é Love Generation, do Bob Sinclair. Ela foi lançada em 2005 e realmente, quem nunca dançou ao som de Feel the Love Generation, cara, não tem como. Isso aí pra mim marcou não só 2005, como acho que todos os anos 2000 de forma geral. Se você falar pra mim qual música que ali te transporta pra aquela época exata de 2005, eu acho que Love Generation tem esse lugar. Tem. E finalizo assim, porque realmente ela foi até, acho que ela foi tema, acho que do Caldeirão do Hulk, se eu não me engano, foi essa. Eu acho que foi Love Generation durante muito tempo.
Então realmente fez muita história essa música, meu Deus do céu. Teve uma coisa que a gente esqueceu aqui completamente de falar, que é o surgimento de uma rede social que foi muito importante pra música nesse período, que é o MySpace. Putz, hein? Né? Ah, é O verdade. MySpace era, sei lá, não sei se tem um equivalente ao MySpace hoje, a um OnlyFans, porque não, acho que não, mas era tipo um OnlyFans, mas pra música. Muitos artistas surgiram e ganharam visibilidade a partir disso, do MySpace. Eu não sei se a rede ainda existe hoje, se acharam outro uso pra ela, mas também isso fica muito na minha memória, porque diversos artistas se projetaram a partir disso, né? A Colbie Caillat, por exemplo, foi um artista que veio daí. Se eu não me engano, a Lily Allen também, ela partiu desse lugar. Então, aqueles artistas, assim, que orbitavam o mainstream nessa época, eles usavam muito essa plataforma. Uma outra lembrança que eu tenho também é do primeiro Ed Sheeran, né? O Ed Sheeran dos anos 2000, que é o Jason Mars. Pra mim, é o mesmo... Eu acho o Jason mais interessante, inclusive. Eu também acho. Mas é o mesmo molde ali de carreira, de formato. E nos anos 2000 ele hitou muito. Óbvio que ele teve hits depois, nos anos 10 também. Mas acho que os anos 2000 foram o auge dele. Ele é aquele artista que todo mundo... I'm Yours, eu não sei se é de 2005, acho que não. Mas foi uma música que ressoou em todos os anos 2000. Uhum. Então, ele era também um grande nome da música pop pra mim. Boa. E pra trazer o meu encerramento, pra continuar como o menino esquisito que sentava no fundo da sala, eu lembrei de uma banda de heavy metal que eu também escutava nesse período. A Nightwish, eles tinham um álbum chamado Once, e foi em 2005 que eu ganhei o álbum, justamente por causa de uma amiga da época que eu fazia dublagem, aula de dublagem. E ela gostava muito, ela era muito mais roqueira que eu. E ela me recomendou esse álbum, me emprestou pra eu poder escutar. E eu fiquei completamente encantado pelo heavy metal. E aí, em 2005, foi quando minha mãe comprou esse álbum pra mim, o Once, que é um anjo deitado assim em cima de uma lápide. E o Nickelback, All the Right Reasons, foi quando lançou esse álbum. Tem aquela música Photograph, que alguns de vocês devem conhecer porque tocava justamente em novelas e rádios. Mas também foi um outro álbum, assim, que marcou muito por causa disso, gente. A mídia física tava ali, dentro da casezinha de CD, e você ficava passando, então ficava marcado. Era um carro, assim, tipo, andando em alta velocidade numa estrada. E era um outro álbum aí também, que tá aí na minha coletânea de esquisitices de 2005. É isso, gente. Acho que fechamos aí a grande lista de hits do pop 2005. Me transportei pra essa época. Voltei para as festinhas de 13 anos, sei lá, que eu tava no 6º ano, na 5ª série nessa época. Também. Então, realmente, voltamos. Eu quero saber de vocês, nossos ouvintes. Onde você estava em 2005? Love Generation te transporta para que época? A gente quer saber, comenta lá nas nossas redes. E agora vamos para as indicações da semana, né? Vocês têm alguma indicação para dar aí para os nossos seguindo ouvintes? a linha da temática do episódio, um pouquinho, a minha dica é uma dica muito aleatória, rapaz. Não acho que a música seja muito incrível, mas eu fiquei viciadinha nela porque eu parei pra assistir um vídeo /documentário sobre a carreira dele, o T-Pain. E aí tem a ver com o tempo que o primeiro álbum do T-Pain saiu em 2005. Ele lançou uma música recentemente chamada Club Husband, que ele tá fazendo esse movimento aí de lançamento de músicas novas e tal, single solo dele, no caso. Justamente porque ele passou muito tempo afastado da música por N motivos, assim. E o T-Pain, eu voltei a escutar ele, assim. Então, uma dica, assim, pra você, aleatória aí, que curtiu uma musiquinha do T-Pain, vai lá escutar Club Husband. É bem pra nós que gostávamos daquele autotune que ele usava, que era tudo. Levi tem alguma surpresa? Não, eu só queria deixar aqui, porque quem sabe a gente não faz até um episódio sobre isso. Eu ainda não terminei de ouvir, mas o álbum novo do Khalid, o After the Sun Goes Down, o bichinho tá sofrendo aí um hate desproporcional, tá sendo meio... tão cagando pra ele depois que ele se assumiu, né? Então, assim, ainda não terminei de ouvir o álbum, mas o que eu ouvi eu gostei. Então, caso você não tenha escutado ou não soube que o Khalid lançou o álbum, vai lá ouvir pra dar um streaming, deixa pra ele poder jantar em paz, tadinho. Né? Pelo menos, garante a gentinha dele. Vai lá ouvir, gente. Depois a gente, qualquer coisa, adentra mais num episódio especial, no episódio de segunda-feira. Quem sabe a gente não faz sobre o álbum. Pois é. Essa semana a gente tem lançamento aí do Demi Lovato
E temos também pronto, Lily já Allen, temos que o tá próximo voltando. episódio. Você já sabe garantido. que vai chegar um episódio de segunda-feira em que a gente vai avaliar Demi Lovato, audiência. Então já se preparem. Já tá aí. Tá? Já escuta quando lançar, porque a gente vai comentar sobre com certeza. Uma indicação que é musical e que vale a pena, gente. Pericles no Tiny Desk Brasil, tá? Pelo amor de Deus, vai lá escutar. Verdade. Que Verdade, delícia. verdade. Que setlist bom, bagaraí. Fica essa dica aí. Vamos pros comentários. Deixa eu ver Vamos os pros comentários. Eu quero trazer um comentário aqui elogiando a abertura do episódio de segunda-feira pra você que não escutou. Vai lá escutar pra você entender. Mas o Bertoldo Rodrigo comentou aqui, ó. Por mais aberturas icônicas como essa. Não! De voo, Santana. Não! Obrigado. Não! Caso vocês queiram conhecer meu talento musical, eventualmente eu posto nos stories ali umas coisinhas tocando violão e cantando, tá? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Fica dando palco pra maluca e depois vocês vão reclamar. A Júlia Bispo 7 comentou no último episódio aí que a gente falou da influência da Mariah Carey na música com o Cardim. Ela comentou, adorei o episódio, o trabalho da Mariah é perfeito. Queridos, vocês têm um episódio sobre reset cultural no pop? Com a nova era da Rosalía, talvez a gente tenha uma em breve. Será que a Rosa vai fazer mais um reset cultural? Será? As expectativas foram criadas. A expectativa foi alta agora. Agora realmente queria acreditar. E o André Nogueira também, nesse episódio, ele comentou assim... Parabéns pelo episódio. Sobre a influência da Mariah, a escritora nigeriana Chimamanda fala do seu TED Talk, que a escutava durante a adolescência. E a Amy Winehouse faz um comentário durante uma gravação de álbum que não queria soar como a porra da Mariah. Então é isso, ela influencia para o bem e para o mal, né? A gente, às vezes, as pessoas não que a galera quer e que a galera não quer. Não quer, então, realmente, que bom que vocês gostaram. Vou trazer outra aqui enquanto você pega outro comentário. O Iago falou o seguinte no episódio sobre Midnight Sun. Ai, meu Deus do céu. Vindo comentar, poxa, nenhuma negra e no exato momento vocês se defendem do suposto whitewashing. A gente conhece tanta audiência, cara. Ai, que ódio de vocês, previsíveis. Ai, meu Deus, pior que é verdade, gente. Não, gente. A gente tava brincando ali, ó. Quem sabe no próximo episódio de segunda-feira de álbum, não vem uma cantora negra aí, ó. Pra vocês ficarem felizes e a gente parar com esse whitewashing aí, de que a gente tava sendo acusado só porque a gente fez os 2 reviews das loirinhas, né? O que a gente pode fazer se foram os álbuns da semana? Aí agora aí a o gente Marco Antônio Martins pediu especial da Lily Allen quando o álbum novo sair. Talvez venha aí. Eu tô vendo umas polêmicas com a Lily Allen aí no Twitter, agora que ela anunciou o álbum. Eu acho que rende um episódio, sim. Apesar de eu gostar muito, já adianto que eu gosto muito do som da Lily Allen, então. Gosto. E é isso, gente. Acho que finalizamos, né? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, acho que não. Tô olhando aqui outros comentários, mas... Tô tão cansado dessa semana, gente. Eu só quero que ela acabe logo. Meu Deus, que isso. Estamos apenas na quarta-feira. Pois é, e eu já não aguento mais. É porque a minha semana não começou na segunda, né? É verdade, amigo, verdade. Começou, isso, sei lá, não sei eu quero que vocês contem pra gente se a gente esqueceu alguma coisa de 2005. E contem também se você nasceu em 2005. Não conta, não quero saber. Céu, eu não quero saber se você nasceu depois de 2005 ou em 2005. Por favor, finja que não exista. Some das redes sociais, que eu não quero ler esse tipo de comentário. Pra mim é uma afronta. Você só nasceu até os anos 2000. Depois de 2001, falando aí de você já começa a me estatística irritar. aqui... Pera aí, que agora eu tô... Dados demográficos desse podcast. 6%, apenas 6% dos ouvintes podem ter nascido em 2005 nesse podcast. Então é pouquíssima gente, graças a Deus. Passado. Nem tem ninguém. Passado não. Um beijo, vai aparecer gente. alguém, não tem jeito. Beijo, meus amores. Até semana que vem. Beijo. E pra você que é apoiador, até sexta-feira com mais um episódio extra.